Encontro em Criciúma reuniu lideranças da ANREC, AMESC e AMUREL para debater soluções para a macro-região sul. E mais, gerente regional de saúde faz balanço sobre a gripe H1N1 no sul do estado. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis no sul de Santa Catarina. Pesquisa do IBGE confirma, nem todos os setores estão em crise no país. Em meio à crise financeira, tem nicho no mercado se destacando no Brasil. E no esporte, Niltinho lamenta os resultados ruins do Criciúma nas últimas rodadas. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar pela TV Primavera. Informe Região. Hoje, terça-feira, 12 de julho de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Uma reunião realizada hoje em Criciúma acabou reunindo lideranças da ANREC, AMESC e AMUREL. Na ocasião, assuntos importantes e latentes da macro-região sul de Santa Catarina foram discutidos. Confira na reportagem de Morgana Salvador. O Ministério Público de Santa Catarina está realizando o seminário Unindo Forças. As primeiras regiões atendidas foram a REC, a MESC e a AMUREL, onde foi explicado como devem funcionar as controladorias nos municípios. O que é que esse programa deseja? Deseja que essas controladorias internas sejam eficientes, que tenham um número de servidores necessários para que ajude o prefeito e os secretários a fazer uma boa gestão, uma gestão regular, uma gestão em que se evite o desvio de recurso público, em que se evite a corrupção. Então esse órgão é um órgão que a população ainda não conhece e esse período eleitoral é muito importante que a população pergunte para o seu candidato se ele vai ter uma controladoria, se vai ter um sistema de controle interno adequado, que controle todas as secretarias, controle todos os recursos gastos pelo município, controle todos os contratos, enfim, que seja um grande guardião da moralidade administrativa em cada município. O principal objetivo do programa é que as controladorias municipais funcionem e tenham a mesma força das demais secretarias, que na atualidade não ocorrem. Nós fizemos um amplo diagnóstico. O grande número de municípios tem um órgão com um servidor, muitas vezes esse servidor não é efetivo, é um servidor comissionado, esse servidor também não está na mesma hierarquia das secretarias, então há um problema até de relacionamento e de poder de decisão desse órgão. Então, na verdade, nós queremos trabalhar com a mudança de cultura em cada município. Ao invés de promotor de justiça receber a primeira reclamação, ao invés do Tribunal de Contas receber a primeira reclamação, a reclamação da sociedade tem que ser dirigida ao próprio município, ao setor competente, porque muitas vezes o cidadão não sabe a quem recorrer e recorre ao Ministério Público. Não que ele não possa fazer isso, mas ele tem que ter um órgão lá na sua prefeitura, uma ouvidoria, por exemplo, que receba as reclamações. Existem algumas mudanças que deveriam ocorrer para que realmente o setor pudesse funcionar. Entre elas, o número de efetivos que devem trabalhar na controladoria. Esse número ideal vai depender muito do número de habitantes, mas o que é que nós já sabemos? Um servidor, por exemplo, é um número mais do que insuficiente, porque ele passa quase todo o tempo dele de trabalho fazendo os relatórios que são necessários ao Tribunal de Contas do Estado, por exemplo. Acaba não utilizando o seu tempo para fazer a fiscalização e ajudando o prefeito na boa gestão administrativa. Então nós temos que ter um servidor primeiro que seja efetivo, não seja efetivo. Outra, que tenha alguns servidores ajudando ele a fazer esse trabalho, né? Então é muito importante que tenha uma estrutura que seja uma secretaria ou tenha status de secretaria, não pode ser ter um escalão inferior à secretaria, porque ele vai ter dificuldade de fiscalizar o trabalho de todas as secretarias. Na verdade, nos dias de hoje, todo gestor municipal vai dormir muito mais tranquilo
se ele tiver um bom organismo cuidando do controle, que é uma exigência, aliás, da Constituição Federal, está lá no artigo 70 da Constituição Federal. Hoje, o gerente regional de saúde conversou com nossa equipe de reportagem. Nossa intenção era atualizar a população quanto às informações relacionadas aos casos de gripe H1N1 na região. Acompanhe. Em todo o estado de Santa Catarina, já são 75 óbitos confirmados pela influenza A H1N1. Na região da REC já somam 3 óbitos, um em Içara, um em Nova Veneza e um em Orleans. Os números de casos confirmados já passam de 46 casos na REC, sendo que 33 apenas em Criciúma. A prevenção continua sendo a melhor alternativa para evitar a doença. Primeiro é a vacinação. Então, quem está no grupo prioritários, quem ainda não se vacinou, que procurem os postos de saúde para se vacinar. E não está em falta de vacina suficiente a atender toda a demanda. Outra questão também importante é a prevenção, é a higiene. É um cuidado mais importante do que a vacinação. Quando você estiver no transporte público, que abra as janelas, que circule, deixe o vento circular. Evitar usar os equipamentos pessoais, os produtos pessoais, né, como toalha, como escova de dente, né, isso que é bem comum, bastante gente usa, talheres. Então tudo isso, a prevenção é muito importante. Então as pessoas têm que tomar bastante cuidado, seguindo as orientações técnicas do Ministério da Saúde, dos servidores, pode ter certeza que a pessoa não vai ter esse problema da influenza. O principal vírus que está acometendo as pessoas este ano é a influenza A H1N1, que representa 93,7% dos casos registrados até o momento. Como ele veio em 2009, naquela pandemia, podemos dizer que morreu bastante gente e ninguém conhecia, de fato, a influenza, depois houve também outro pico em 2012, as pessoas, com o passar do tempo, eles começam a meio que relaxar. Então não procura vacinação, não busca a prevenção, né, de cuidados de higiene. E esse ano, devido a essa massa polar muito forte que está afetando o Brasil, podemos dizer, então houve novamente o disparar dos números de óbitos e casos confirmados em Santa Catarina. A preocupação neste momento é que o inverno começou cedo e deve perdurar por mais alguns meses ainda, o que coloca em risco a população. Os colaboradores estão já em alerta desde março, estamos trabalhando para buscar o mais rápido possível a vacinação para 100% dos grupos prioritários. E ontem até a gente recebeu a visita do diretor da DIV e também da responsável pela vacinação no município de Criciúma, e preocupados com a situação que poderá ocorrer, que conforme os meteorologistas a massa polar vai ficar ainda mais forte e isso vai poder ocorrer mais óbitos, mais casos confirmados de influenza. O grupo prioritário continua o mesmo, sendo que diante da situação, alguns grupos acabaram aumentando a disponibilidade da vacina, como o caso das crianças, que podem ser vacinadas até 10 anos. As gestantes, puérperas, que até 45 dias, né, ganharam o filho, povo indígena, pessoas que possuem alguma comorbidade respiratória, cardíaca, né, que tem indicação médica, os idosos acima de 55, as crianças acima de 5 anos e maiores de 3 meses e menores de 5 anos, e o Estado também abriu para algumas situações, como cuidadores de idosos e pessoas com necessidades especiais, né, pessoas com deficiência, e também para criança acima de 10 anos. Também abriram para atender ao público. A seguir, pesquisa do IBGE confirma que nem todos os setores estão em crise no país. Em meio a esta turbulência financeira, tem nicho no mercado se destacando no Brasil.
Você já está acostumado. Toda terça-feira é dia de conferirmos as vagas de empregos disponíveis na região. As ofertas de hoje são essas. Entregador de imóveis, advogado para atuar em escritório de advocacia, estagiário para escritório de advocacia, auxiliar de vendas, vendedor para o ramo de vestuário, recepcionista, consultor de vendas, promotor de vendas, vendedor de concessionária, vendedor de acessórios automotivos, consultor técnico para concessionária, gerente para comércio, vendedor externo, gerente de restaurante, pintor de automóveis. Interessados devem buscar mais informações através do telefone 3433-3202 ou via e-mail selecal@excelenciarh.net. Embora a recessão continue atrapalhando a vida de muita gente, um levantamento do IBGE para calcular o PIB mostrou que 2 setores da nossa economia apresentaram o melhor desempenho dos últimos meses. Mesmo com a economia encolhendo, alguns setores fundamentais para o resultado do nosso PIB puderam respirar um pouco mais aliviados nos últimos meses. Pode parecer um paradoxo, mas isto não quer dizer que está tudo bem. É que os setores da indústria e serviços tiveram retração um pouco menor se comparado a um passado não muito distante. A única atividade industrial com resultado positivo foi eletricidade, gás, água e esgoto. Na verdade, ainda estamos num cenário negativo, porém houve uma redução do ritmo de queda em algumas áreas. O setor de serviços acompanhou o resultado do PIB, que teve a menor retração em meses. Dentro do segmento de serviços, aquele grupamento que mostrou uma melhora maior entre o quarto trimestre de 2015 e o primeiro de 2016 foi justamente os serviços voltados à família, os serviços consumidos pelas famílias. Pela questão de que é um momento de férias, né? A gente está contabilizando janeiro, fevereiro, março, é um período de eventos esportivos, eventos culturais, e isso mostra uma recuperação. É difícil apontar qual atividade está saindo mais prejudicada nesse período de recessão. Quer ver um exemplo? As vendas de carro zero caíram quase 26% no primeiro semestre. Até junho foram emplacados cerca de 980 mil veículos, 300 mil a menos que no mesmo período de 2015. Foi o pior desempenho do setor na última década. É óbvio que o setor automotivo, em função não só do seu peso dentro da indústria, mas também da sua relação com outros segmentos industriais, como segmentos de metalurgia, segmento de borracha e plástico, enfim, são segmentos que vêm com um comportamento negativo acompanhando essa queda do setor automotivo. O primeiro semestre pode ser dividido em 3 meses ruins e outros 3 com uma leve melhora para o setor. Os sinais positivos observados agora não são uma reversão do cenário. Então a gente tem ali uma melhora no comportamento dessa indústria no início de 2016, sob algo que tinha recuado numa magnitude intensa. No primeiro trimestre de 2016, o PIB mostrou uma ligeira recuperação, até mesmo no consumo das famílias, que tem peso de 60% na hora de fazer o cálculo. Mesmo assim, as vendas no varejo ainda não reagiram. Estão estacionadas desde o último trimestre de 2015. Estão em patamares históricos de queda. Tanto o comércio atacadista quanto o varejista, ambos tiveram desempenho ruins. O atacadista refletindo o desempenho da indústria e o varejista refletindo o desempenho do consumo das famílias. Para conseguir mensurar o que está acontecendo, o IBGE faz uma análise constante do mercado como um todo. Para fazer a pesquisa industrial, por exemplo, o órgão investiga 955 produtos que contemplam 26 atividades industriais, consideradas as mais importantes em todas as regiões do país. Neste caso, as empresas selecionadas preenchem um formulário mensal eletrônico. Já para acompanhar o setor de comércio e serviços, os pesquisadores visitam quase 6 mil empresas para observar a receita de revenda, que faz uma medição aproximada do consumo das famílias. Assim, o IBGE consegue ter a consolidação desses dados sempre no dia 25 de cada mês. O consumo das famílias sempre está acompanhando o mercado de trabalho, que é o grande, vamos dizer, medidor da capacidade das empresas gastarem, né?
Então, o que a gente vem observando nos últimos meses é, claro, sempre uma frequência maior de resultados negativos, ou seja, as empresas mês a mês relatando cada vez mais um nível menor de produção, retratando exatamente esse ambiente de incerteza que atinge os investimentos, que atinge o consumo por parte das famílias. Isso fica bem explicitado pelos resultados negativos que a gente tem até o presente momento, não só nesse ano de 2016, mas também como a gente já tinha observado ao longo de todo o ano de 2015, que por sinal foi a queda mais intensa da série histórica da pesquisa. A seguir, Niltinho lamenta os resultados ruins do Criciúma nas últimas temporadas. Niltinho, jogador titular no esquema de jogo do técnico Roberto Cavalo. O atleta, contratado logo após o Campeonato Catarinense, acredita que está mais do que na hora do Tigre voltar a vencer na competição. Os 3 últimos jogos em casa tiveram como resultado empates. Isso representa poucos pontos para somar. E agora, para recuperar o que foi perdido, é necessário buscar estes pontinhos na casa do adversário. Foram pequenos detalhes que aconteceu de a gente estar tomando gol em casa, a gente com a posse de bola, erramos, falhamos e não resultou no gol do adversário. Mas agora é procurar reverter esse placar e buscar esses pontos fora, né? Que é importante, ainda mais contra o Ceará, tá brigando ali pelo G4 e o Paraná. Importante, né, ver o escudo do adversário agora, né? É 11 contra 11, independente se a gente vai pegar Ceará fora, Vasco fora, é 11 homens contra 11 homens. Temos que ir para cima e encarar como uma final. E se trouxer os 3 pontos de fora é melhor ainda, né? Com esses deslizes, o G4 vai ficando cada vez mais longe, situação que preocupa a equipe e aumenta a responsabilidade. Nós pensamos no G4, nós pensamos no acesso. É preocupante sim porque nós estamos fora do G4. É uma coisa que a gente não queria. O importante é estar no G4 em 2017 na Série A. E a personalidade do atacante é de ousar e até mesmo provocar os adversários. Niltinho acredita que é isso que está faltando no futebol brasileiro. É importante, né? Provocar o adversário, ir para cima, né? Porque hoje o futebol brasileiro, para mim, está muito simples, né? Toque de lado, isso e aquilo. Precisamos mais dessa característica de ir para cima, tipo um Neymar da vida, né? Hoje, se você for ver um cara que vai para cima, é o Neymar, o Douglas Costa. E acabou na seleção, né? Antes tinha Ronaldinho, tinha Robinho, tinha várias opções. Hoje o Brasil tá mais fraco disso aí. Quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. Quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. Vou mostrar que eu sou Tigrão. Assim, na palma da mão, é o bonde do Tigrão. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã, se assim Deus permitir. Boa noite.